7 erros trabalhistas que podem definitivamente quebrar sua empresa. Se você é empresário, a sua empresa pode ter um passivo trabalhista oculto de 6 dígitos ou mais sem você saber. Mas antes, já deixa um like neste vídeo e ative os sininhos de notificação, porque toda semana tem vídeos jurídicos novos com dicas fresquinhas para você, empresário, não passar aperto empreendendo no Brasil. Roda a vinheta. Erro número 1. Empresa que contrata CLT como se fosse PJ. A chamada pejotização. Esse é um erro clássico que os empresários cometem. Na prática, faça um contrato de terceirização, mas no dia a dia, a relação com a empresa é como se fosse de verdadeiro empregado. A empresa cobra subordinação, jornada de trabalho, ela cobra pessoalidade, tem pagamento mensal habitual. Então, na prática, o vínculo não é de terceirização. As empresas erram na hora de contratar o CLT, porque, a bem da verdade, a terceirização só é lícita se obedecidos os requisitos da lei de terceirização. Fora isso, a sua empresa pode estar em um grande apuro jurídico. Uma terceirização, por exemplo, de R$3.000 pode facilmente custar para a sua empresa 200, 300, 400 mil reais se esta terceirizada ou este terceirizado conseguir um vínculo de emprego na Justiça do Trabalho contra você. Erro número 2, não controlar corretamente a jornada de trabalho. Olha, horas extras estão entre as principais causas de condenação de empresas na Justiça do Trabalho. Isso acontece por um motivo muito simples. Os empreendedores erram na hora de cobrar as horas extras. Ou às vezes por falta de registro, ou às vezes por pagamento equivocado, ou simplesmente por confiar na palavra do colaborador. Na prática, por mais que ele seja seu amigo, entre a amizade e 6 dígitos de indenização na Justiça do Trabalho, não tenha dúvida que ele escolherá o dinheiro. Empresário inteligente é aquele que não confia na palavra do colaborador, mas deixa absolutamente tudo anotado e devidamente registrado. Erro número 3. Bancos de horas informais. Quando o banco de hora não é feito corretamente, ou a empresa não regulamenta dentro da lei em determinada categoria profissional, estas horas pontuadas de modo indevido ou irregular nesse banco de horas pode gerar um passivo jurídico gigantesco para a empresa. Toda hora trabalhada fora dos registros computa-se como hora extra, e isso ao longo do tempo gera um efeito cascata nas verbas que a empresa tem que pagar. Então, se você é empresário, tome cuidado, não erre na hora de criar o banco de horas na sua empresa. Erro número 4, esse daqui é clássico, chamado acúmulo de função. Na prática, principalmente no Brasil, que é composto por pequenas e médias empresas, o colaborador ele começa a fazer um pouquinho de tudo. Então ele começa a fazer uma determinada atividade, contratado para isso, mas na prática ele vai adicionando tarefas extras. Isso sem combinar definitivamente ali com o empregador. Na prática, ele consegue, uma vez preenchidos os requisitos legais, comprovar o acúmulo ou desvio de função. Isso é gravíssimo para a empresa. Um colaborador que acumula 2, 3 ou 4 funções, se comprovado, pode gerar uma condenação altíssima de 6 ou até 7 dígitos contra a sua empresa. Você pode quebrar por errar nisso. Ou seja, tome cuidado na hora de fazer os registros, anotar corretamente o CBO junto à contabilidade e não errar na hora de pedir tarefas extras para o colaborador. Tudo tem que ser combinado previamente ao início da jornada de trabalho. Erro número 5. Esta daqui é clássica, hein? Justa causa
sem as formalidades legais. Na prática, o que acontece? Quando um colaborador é demitido diretamente por justa causa em razão de uma infração disciplinar, provavelmente ele buscará na justiça a reversão. E o que acontece é que, na prática, a empresa não registra o histórico ou os antecedentes de advertência. E, na prática, quando um juiz do trabalho vai avaliar se essa justa causa foi lícita ou ilícita, não existe um aparato prévio para fundamentar uma decisão isolada de demitir o colaborador por justa causa. Então, se você é empreendedor, não erre na hora de demitir um colaborador. Anote as advertências, anote as suspensões, façam toda a jornada ali de infrações que o colaborador cometeu ao longo da jornada dentro da sua empresa e só então, no momento certo, aplique a justa causa. Erro número 6, erro de cálculo na rescisão. Muitas vezes a contabilidade não faz a rescisão corretamente, principalmente quando se trata de hipóteses como abandono de emprego ou, eventualmente, cumprimento de aviso prévio. O aviso prévio, por exemplo, tem que ser descontado do trabalhador quando ele dá causa ao aviso. E muitas das vezes as rescisões vêm descontando e obrigando a empresa a pagar. Ou em outras questões relacionadas a critérios de verbas rescisórias ali no termo de rescisão de contrato de trabalho, no TRCT. Então, se você é empresário, tome cuidado e revise os cálculos de rescisão trabalhista que o seu contador, que a sua contabilidade envia para você, porque a grande maioria deles tem erro jurídico. Vamos ao último erro, número 7. Registrar um empregado como sócio para fugir de encargos trabalhistas. Essa é parecida com a primeira hipótese, em que o empresário ele registra de modo indevido uma terceirização ou uma prestação de serviços terceirizado como se não fosse. Na prática, se a relação do empregado com a empresa não for uma relação de sócio, ou se esse colaborador ou sócio, assim dizendo, exercer na prática não função de sócio, mas função de empregado, não adianta nada você colocar ele como sócio no contrato social da empresa, porque na Justiça do Trabalho vai prevalecer a versão dele e o depoimento das testemunhas que ele trouxer, ou seja, volta tudo contra você. Não adianta. Tomem cuidado, empresários, ao errar na terceirização, seja por meio de contratos de prestação de serviços, ou seja, através da inclusão de colaborador em contrato social para se esquivar de encargos trabalhistas. Dica extra jurídica para você, empresário, não se dá mal no Brasil. Olha essa que interessante. Pagamentos por fora. Realizar pagamentos fora do contrato ou fora do registro, fora da folha, isso gera um dos maiores problemas jurídicos trabalhistas para as empresas. Só para você ter uma ideia, se um colaborador ganha, por exemplo, 3 mil por mês, a empresa paga o dobro por fora, ou que seja 1.000 ou 2.000 por fora, este valor somado ao longo dos últimos 5 anos, com todos os encargos fiscais, previdenciários e etc. em cima da folha, esse valor dobrará em cima de tudo que você pagou por fora. E se você corrigir esse valor dos últimos 5 anos, meu amigo, um colaborador que ganha 3 mil por mês consegue na justiça facilmente uma sentença de 300, 400 mil reais contra a sua empresa. Você não quer passar por isso, não é mesmo? Então tome cuidado e não erre na hora de fazer pagamentos por fora. Nenhum desses erros parece grave no início, mas pode apostar que apenas um deles é o suficiente para quebrar a sua empresa. Uma empresa não quebra, às vezes por um único erro apenas, mas pela somatória de pequenos erros ao longo da jornada da empresa. Se você quer saber um pouco mais sobre dicas jurídicas empresariais, já deixa um like no canal, ative o sininho de notificação,
porque toda semana tem dicas jurídicas novas fresquinhas para você, empresário, não passar aperto no Brasil. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Frank William de Carvalho, sou o CEO da FWADV. Há quase 2 décadas já ajudamos mais de 3.000 empresas brasileiras a se blindarem e se protegerem juridicamente. Foram mais de R$ 1 bilhão em interesses financeiros e patrimoniais tutelados. Se este assunto de compliance empresarial, auditoria jurídica, proteção patrimonial interessa a você, comente proteção e faça sem compromisso um diagnóstico jurídico preliminar na sua empresa. E saiba como a fórmula FWADV pode salvar a sua empresa. Afinal de contas, jurídico só é jurídico quando protege e salva.